Boa noite, estamos aqui iniciando a nossa live de hoje, conforme anunciado. Meu nome é Leila Gonzaga e tenho aqui algumas coisas para falar para vocês, muito interessantes. Nosso convidado de hoje é o musicista Ricardo Pérez, que trabalha há muito tempo nos Estados Unidos. Ele é maestro e se encantou pelo que a música, através de seus estudos, em neurociências em relação à música, se encantou através dos sons e fez várias pesquisas e estudos, inicialmente com soldados americanos, porque pós-guerra o índice de suicídio dentre eles é em torno de 20%, e ele foi até os Estados Unidos convidado para realizar estudo do cérebro em vida, das funções cerebrais em vida e uma possível reconexão de áreas adormecidas. E hoje esse estudo voltou-se principalmente para pessoas, na época, deprimidas, hoje para pessoas, para crianças. E ele desenvolveu através de um software de engenharia, E hoje nós temos muito isso, que é a tecnologia a favor da medicina. E tem uma homepage onde são feitos questionamentos para quem desejar e mães de crianças respondem, e daí vem uma sequência musical que é aplicada a essas crianças. Isso tem ajudado muito, tanto na parte cognitiva, motora, melhorando a concentração, principalmente para crianças autistas, para crianças com síndrome de Down e para bipolaridade. Então, é muito interessante, não perca o nosso bate-papo, porque vai ser muito interessante, de grande valor, em relação à medicina integrativa. É um método complementar. Dentre a medicina integrativa, para quem não sabe, a medicina integrativa não concorre com a medicina tradicional, apenas ela entra para ajudar nesses processos com várias técnicas que hoje, aqui no Brasil, a nossa realidade é que existe um projeto de lei para a implantação desses métodos, que são inúmeros, em torno de 19, dentre eles o reiki, yoga, musicoterapia, dança-terapia, acupuntura, ozonioterapia. E agora nós vamos falar de uma parte de um desses métodos, que é a música, ajudando aí as pessoas a melhorarem, e principalmente crianças autistas, a melhorarem o seu desempenho na escola, diminuindo a agressividade, melhorando a concentração. E Ricardo Pérez, além de ser musicista, ele é empresário e desenvolveu esse programa, que é um projeto, através da ajuda de engenheiros, e vai aqui poder falar um pouco desse trabalho, que é super interessante e de grande importância para a medicina. Eu vou convidá-lo aqui. Ele ainda não entrou, certo? A gente está solicitando aí que o Ricardo entre, mas não vai demorar muito e a gente vai poder estar conversando sobre isso. Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, ou se tiver alguém conhecido, na família que tenha esse tipo de problema, a gente sabe que a incidência aumentou muito. O número de crianças autistas no Brasil e no mundo vem em crescente, e é uma preocupação grande, porque são crianças especiais.
onde a escola precisa receber de uma forma diferente. Existem escolas específicas, aqui eu estou falando de Recife, Pernambuco. Ele entrou aqui e eu vou convidá-lo, porque vai ser bastante interessante. Não saiam daí e escutem um pouco. Ele está conectando aqui conosco. Oi, Oi, Ricardo. tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu estava Tudo bom. anunciando aí a sua entrada e explicando um pouco do seu trabalho, que faz parte aqui no Brasil, se encaixa dentro da medicina integrativa, né? Uhum. Aqui no nosso Sistema Único de Saúde, nós temos 19 técnicas complementares que já são, através de lei, foi Uhum. implementado, só que muitos serviços ainda não têm, porque é a atenção básica à saúde e precisa de autoridades governamentais, estaduais e municipais implementarem. E dentre elas é a musicoterapia, certo? E você faz esse trabalho com a música, por ser músico, desde 1983, se eu não me engano, né? Você participou de concertos aqui no Brasil. E eu queria te perguntar como surgiu essa pesquisa, o que te encantou, o que te fez buscar essa parte da medicina complementar, que é, através de seus estudos de neurociências, você descobriu um trabalho, um projeto encantador, que eu já conheço através do nosso amigo Roberto Maciel, e eu queria saber um pouco mais para que as pessoas possam conhecer aqui no Brasil também esse projeto que vale a pena ser divulgado. Legal, vamos falar. Ahm, deixa eu dar só um pouco de, vamos dizer assim, um embasamento mais geral, e explicar como é que a gente trabalha esse, esse material musical, como é que a gente está, e falar um pouco desse projeto. Só fazer uma. Então, assim, em primeiro lugar, é como você falou, eu sou músico, né? Minha formação é em música, mas eu, muito curioso, eu fui ah, me infiltrando em outras áreas do conhecimento e desenvolvendo certas ideias e angariando o apoio para fazer isso, né? Mas a questão toda da música é assim, uma coisa importante que faz séculos, né? Que os cientistas há séculos, se não milênia, né, já têm reconhecido que a música tem ah, efeitos Uma profundos função, e perenes, né? Tem o efeito da música, né? Tem efeitos prolongados e essa associação de melhora cognitiva, efeitos de melhora cognitiva neurológica em situações clínicas, né? Tanto relacionado a internet a está falhando um pouquinho, ele está longe, ele está nos Estados Unidos, você não está falhando a internet? e a gente vai aguardar, dê uma pausa aí no vídeo, Não né, tá, você não mas está nós com. vamos continuar aqui falando. Deu uma pausa aí na internet? Não, aqui você está me ouvindo agora? Estou ouvindo agora. Aqui não, aqui está tudo normal. Foi a primeira vez que interrompeu? Foi. Tá. Mas Agora você também estava falando como começou, né? E é que há muito já está há tempo, muito tempo que a gente sabe o que a gente não, o que aconteceu nos últimos 30 anos foi que os instrumental diagnóstico, eletromagnetismo, todas essas formas de mensurar a atividade cerebral começaram a ser usados para investigar o efeito de qual música, em qual situação, para que finalidade, que parte do cérebro aquela qualidade musical afeta. Então, todo um mapeamento foi possível sim, ser estabelecido.
E a gente trabalha a música exatamente o que a gente chama de a neuromusicologia aplicada, esse projeto, é você poder é, é, pegar esse corpo de conhecimento e dirigir ele, a pesquisa feita direcionada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento. Então, essa é a direção da pesquisa que embasa o trabalho da Special Tones, né? Você viu meu Instagram depois? Aliás, o aplicativo ele está em português. A gente já tem early adopters no Brasil, porque o aplicativo hoje tem inglês e português. O site só tem em inglês, porque a gente agora está num processo todo de trazer tecnologia nova, fazendo uma reconstrução. Então, mas isso já está disponível, as pessoas podem fazer o download e com o e-mail você pode experimentar, porque às vezes para ver se funciona. É importante ler no aplicativo as perguntas e respostas, porque aí a pessoa vai entender como é que eu uso isso. Entendeu? Eu entendi. Eu dei uma olhada no Special Tones no site e vi que você precisa se inscrever, né, através de um e-mail, responder um questionário, que é o primeiro passo, no caso as mães, né, que é utilizado principalmente para crianças autistas e que tem algum hiperatividade, TDAH, etc. E daí, a partir dessas perguntas, as pessoas vão receber uma sequência musical, não é isso? Uhum. Específica para aquele tipo, a homepage identifica e vai ser baixado um download, vai ser feito um download específico para aquela criança. Isso. A ideia tipo de problema. Porque é uma forma assim, a forma que a gente trabalha a música, a geografia musical do cérebro, né, é uma questão assim, não importa qual seja a etiologia, ou qual seja, vamos dizer assim, o diagnóstico. Sim. Porque o que importa é que parte está comprometida. Então, você pode ter uma questão fonológica, vamos dizer, que você tenha problema com o fascículo arqueado, por exemplo. Isso é uma coisa que afeta autista, afeta epilético, afeta ADHD, afeta um monte de coisa. Quem teve derrame. Essa estrutura, uma neuromusicologia não vai pelo diagnóstico, vai para onde é que está o problema. Claro. E aí você, então, dirige a questão, você superestimula aquelas pontes, aquelas neuropathways, né, que a gente são, como é que fala? No português, às vezes fica os circuitos. Sinapses. Né? Sinapses. As sinapses, mas os circuitos de longo alcance, eles são mielinizados, né? Ele tem muita mielina. Então, isso é muito importante. Isso é um dos déficits das crianças autistas, é esse. Elas têm menos massa cinzenta em áreas de espelhamento, elas têm neurônios mais não neurônios, axônios mais fragilizados. Então, porque essa dificuldade em adquirir mielina, e aí você tem toda aquela questão que certamente está ligada com a questão dietária, né? A dieta que a gente come, né? Porque principalmente na gestação, né? O precursor de toda a gente, a gordura, a proteína, você come isso, né? Não sai do nada. Então, tem toda uma questão, mas é só para voltar, a questão da geografia que eu acho que a gente trabalha, e aí é que o questionário é feito dessa forma, é para você poder direcionar a partir do comprometimento de uma função correlacionado a certas áreas pré-determinadas, a gente sabe, correlacionadas às qualidades musicais que são processadas naquela região. Então, né, tem aquela coisa, o ritmo, a questão espectral, a questão do maior e do menor, a questão as qualidades. Você fala do maior e do menor, a nota musical, não é isso? Isso. Todas essas qualidades que a gente...
o rápido, o devagar, as qualidades que causam mais, induzem comunicação interhemisferial. Tem muito conhecimento que a gente tem, que a gente consegue induzir um comportamento elétrico no cérebro a partir do estímulo musical. Sim, muito interessante. Então, essa é a ideia, tá? Por isso é que o questionário vai falar sobre a capacidade da criança, como ela está falando, se ela fala consoantes, se ela fala vogais, ou como é que ela segura toda a questão motora grossa, motora fina. E a partir disso que a gente vai vendo, vai cruzando os Que dados. áreas precisam ser estimuladas através da música. Muito interessante. Até porque a gente sabe que existem diferentes níveis no caso do autismo, existem os autismos mais leves, até às vezes bem difíceis de ser diagnosticado, bem como a hiperatividade. Né? Tem pessoas que passam uma vida toda e não sabem que são hiperativas. Uhum. É verdade. E eu tenho relacionado muito, e eu até costumo brincar, isso foi desnutrição intrauterina, com algumas pessoas que têm até dificuldade de cognição. Né? A gente sabe o papel hoje as gorduras, ácido linoleico, alfa-linoleico, durante a gestação e após a gestação, né? Tanto é que no leite materno, nós perguntamos se a criança foi amamentada, porque o leite materno existe uma grande quantidade dessas substâncias e também de proteínas. E a mínima quantidade de açúcar que é específico para a raça humana, né? E que quem não consegue amamentar, obviamente que poderá ter inúmeros problemas, porque o leite, mesmo industrializado, processado, não foi bem adaptado para as crianças e para a raça humana. Ele foi específico para cada espécie e o seu desenvolvimento cerebral pode ser afetado desde aí, inclusive intrauterino, e com o advento da indústria, com o incremento de muitas substâncias artificiais e até que causam inflamação. Eu costumo dizer que a intoxicação cerebral, né, vem esse aumento da incidência desse tipo de comportamento nas crianças, né, e que vão muitas vezes até a vida adulta. Com também incremento de açúcar muito cedo. Eu não sei qual é a realidade aí. Aqui no Brasil tem aumentado aí muito o índice e a quantidade de crianças que desenvolvem desde tenra idade o autismo. Qual é a realidade aí nos Estados Unidos, Ricardo? É compatível com os meios, com o tamanho do país que é um pouco maior e com os meios estatísticos, indicadores que funcionam melhor. Né? O Brasil tem uma realidade de gargalos no sistema de informação estatística, mas a questão é assim, de tudo que eu estudei até hoje, tudo que eu vi, tudo que eu fiz clínica, criançada toda, várias instâncias, e vários tipos de problema. Né? Eu acho que assim, 95% dos casos é uma questão de toxicidade, é uma questão de envenenamento. Não tem outra, não tem outra adianta explicação. querer falar que é mutação genética, porque se a genética muta, 80% da evolução é mutação genética, que mutações são somáticas, você não é uma questão, não é um desvio. Né? Então, assim, alguma coisa está causando isso, e o que está causando isso é metal pesado, poluentes, como é que chama isso? O benzeno, poluentes. Polímeros, né, da indústria. Sim. Que soltam na água, a metal pesado. Você tem, por exemplo, água também. Na água do mar. Você tem, assim, um dos maiores indícios de autismo hoje no mundo no norte da Europa, ali na Finlândia e Noruega, é muito alto.
E é por causa, tem todo um repositório de metal pesado que fica naquela parte do mar e os peixes, eles se alimentam, tem mais chumbo, tem mais Sim. mercúrio. Então, assim, eu acho que, sabe, é uma questão de toxicidade e a sociedade fez certas escolhas, né, que agora a gente tem que reavaliar, Exa porque, né, tem uma questão. O que se joga de dinheiro tentando uma solução farmacêutica, uma solução laboratorial para a questão do autismo e do ADHD, é um negócio fora de proporção. Isso. E que muitas vezes não tratam, né? Deixa a criança mais calma somente e tem inúmeros efeitos colaterais, há uma resistência de algumas mães da utilização, né? E não se atenta para a alimentação das crianças, né? Para tentar reverter esse processo. E a gente sabe que não só autismo, mas outros, como o TDAH, é pura intoxicação, não só a nível cerebral, encefálico, mas também a nível de todo o sistema nervoso, inclusive, Intrauterino mesmo, intrauterinamente. Você tem muitas vezes isso transferido durante a gestação. sim, E aí as crianças nascem de parto, não nascem de parto normal, nascem de parto cesariana, já vão muitas vezes com a alimentação, né, que já é processada, industrializada, adaptada, né, ao ser humano, que não é, a gente sabe que não é a melhor, mas entre passar fome e conseguir alimentar uma criança é melhor que alimente, né? E aí, Ricardo, dentro de todo esse processo, para não fugir um pouco do assunto, a gente tem inúmeros adultos também com aumento da incidência de outras doenças, por intoxicação metal pesado, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, que também é uma destruição da bainha de mielina, as doenças autoimunes, como Uhum. destruição de várias glândulas, né? Posso citar aqui lúpus. E agora nós temos aí, eu estou trabalhando com um grupo que é de fibromialgia, que Uhum. é nada mais nada menos do que também uma intoxicação, inflamação envolvido com o processo emocional. E eu estava estudando esses dias, e elas têm também uma diminuição a nível motor das áreas pré-frontais Uhum. que vão causando fadiga, irritabilidade, dificuldade de dormir, né? E que são sintomas, como você disse, na verdade, não importa, o nome da doença muda, mas a causa é a mesma. Só tem um cérebro, né? Só tem um Se a coisa cérebro. não tá se falando, se não está integrado, se tem gargalo, algum sofrimento você vai ter, porque não tem como. Toda saúde mental é fluidez mental. A coisa né, você tem que estar É, contemporizando processos daqui para lá, se é. encontrando em questão de O milissegundos. interessante é que os sintomas são um pouco parecidos, tem muito sintoma em comum. A insônia, a dificuldade de concentração, a Uhum. perda de memória com o tempo. Isso as crianças autistas são é bem evidente. E o que eu queria relatar aqui, é um problema de saúde pública, porque aqui no Brasil, em Recife, a nossa realidade, é que existem poucas escolas adaptadas para acolher essas crianças. E é muito difícil o tratamento de algumas, né? A dificuldade do aprendizado. E o que você faz nessas e neurociências associados é tentar justamente fazer essa reconexão através da neuromodulação, que podemos chamar neuroplasticidade cerebral, para que haja uma melhora desses estados neurológicos, como melhora da cognição, melhora da função motora
e Uhum. principalmente melhora da memória e do comportamento, porque é bem difícil algumas crianças. Eu acompanho assim alguns conhecidos que têm crianças autistas, a parte comportamental é bem difícil de ser tratada, né? E você, na sua experiência, através dessa pesquisa, como que tem sido o resultado, né, de todo esse projeto? A gente tem, bom, é aquela coisa, você pode medir o resultado em testemunho ou em questionário ou, ou se você puder, em data objetiva, que é o que a gente agora está trazendo para a plataforma toda uma tecnologia de medir a capacidade de expressão facial, uma coisa muito nova, muito legal, que te dá um retrato muito confiável da consolidação de capacidade neurológica. Tem todo um sistema de mapeamento facial. Então a gente está trazendo isso para conseguir mostrar aquelas mudanças que. Porque assim, o que eu escuto das mães? Das mães. A gente tem já vários. Que a gente colocou a nossa versão beta, que é o questionário e a biblioteca, que tem inteligência artificial e guia para a música conforme a descrição. E agora, o que a gente tem, desde que a gente lançou o beta, que a gente está agora trabalhando, quase terminando, é trazer essa plataforma de data objetiva, com base na expressão facial, que você consegue cientificamente demonstrar uma expansão de padrão de complexidade de comunicação, seja verbal, seja não verbal, ou já inferindo a questão verbal, por causa dos pontos sobre a boca. É muito bacana toda essa tecnologia, muito Então quer recente. dizer que o software, através da inteligência artificial, mapeia a face, né, da criança, por exemplo, e daí tanto pode fazer esse diagnóstico inicial da área que precisa ser estimulada, como ela acompanha essa melhora. Exatamente. E você tem percebido, através dessa inteligência artificial, que há uma expansão das atividades cerebrais, como se fossem reconexões cerebrais. Porque você vê, por exemplo, vamos falar só especificamente, por exemplo, pega uma criança autista. A maioria das crianças autistas, mesmo as com Asperger, mais desenvolvidas, não é, o problema da criança é a direção dos olhos. Ele não olha ele olha na direção certa, só que ele está olhando para lá, ou está para cá. O Nunca gaze, foca. é muito comum você ter essa situação. Então, é uma das coisas, por exemplo, que a gente está trazendo para poder, quanto mais foco você vê, você registra aquilo. Porque a olho nu é muito difícil ver. É mais ou É menos como dar um verdade. microscópio para você ver o que você não consegue ver a olho nu, né? Porque está acontecendo em termos de metabolismo neuroquímico, processos que são invisíveis, que estão dentro da cabeça, Sim. mas que eles acumulam para se tornar um comportamento melhorado. Então, a gente está tentando trazer toda essa tecnologia para dentro para poder dar para os pais uma forma deles monitorarem, eles mesmos ele vai filmar, vai pegar o laudo e vai ver como é que a criança está aumentando a capacidade neurológica por conta da expressão facial. É aquela coisa, né? Você tem a questão do autista, por exemplo, você vê a questão dos olhos, ou assim, uma criança que sustenta um sorriso, é muito difícil você achar uma criança com impedimento neurológico que sustenta um sorriso. Isso é uma Sim. neurotípico, não é fácil. Porque você tem todo um conjunto de coisas que tem que harmonizar, que requerem as conexões, capacidade. Porque o sorriso, você tem um pensamento em mente, você tem uma imagem na sua cabeça, tem uma experiência que te dá prazer e conforto, né, que te coloca naquela situação de segurança emocional. Né, tem todas as inferências emocionais, cognitivas, fonológicas, de comunicação, mesmo motoras, a questão de como o padrão de movimento das próximas
músculos faciais mesmo, são indicadores de todo um apanhado de saúde neurológica. Então, essa parte é muito legal, porque isso vai proporcionar para os pais informações assim totalmente inusitadas, que vão ser compartilhadas com o médico, compartilhadas com a terapeuta. Você tem várias pessoas entram na conta da criança e têm acesso ao laudo. Então, a gente está tentando criar realmente uma utilidade, né? Que aí você tem a música dirigida e você acompanha com base em dados objetivos o desenvolvimento da criança. Que aí você mantém a rotina. Porque muitos pais começam a tocar depois de um mês. Ah, não notei diferença. E para. Não, mas não é mágica. Não é um mês. A gente não é, sabe, né? Eu vivo falando assim, é neuromusicologia, não neuromagicologia. Não é mágica. Então você tem um período, e a gente sabe qual é o período. Assim, a partir das 12 semanas, 16 semanas, você nota diferenças de comportamento, já em termos de ancoragem, a criança está menos ansiosa, a criança está mais atenta, tem mais expressivo, você já começa a notar, né? Agora, é legal se você consegue computar isso com mensurações confiáveis através da inteligência artificial. Isso, inteligência artificial e tecnologia de sensor, né? Que todo esse mapeamento de ações faciais é uma coisa muito recente, né? Sim. Na verdade, o Darwin, que foi quem começou a pesquisar isso aí, em 1872, ele foi o primeiro a escrever, né? E depois teve toda uma evolução, e hoje tem essa tecnologia de mapeamento, que é a mesma coisa que é usada em reconhecimento facial, né? Pela Sim. indústria, que é outra, mas aí você pega outra função. Para outra função, exatamente. Inclusive hoje, né, se utiliza na polícia muito a expressão facial para saber que tipo de sentimento está sendo feito naquela fala, né? Uhum. Em relação à mentira, em relação ao depoimento dos réus, né? É bem interessante também. Porque é inconsciente, né? Você tá lidando com... É proto-simbólico. O cara, a consciência dele é pré-simbólica. Então é uma reação totalmente honesta. Uma coisa, não tem como mentir, né? A dilatação da pupila, né? Se tornar ofegante. Muitas vezes tem um tique nervoso naquele momento que está dizendo uma inverdade. Só que na criança é mais difícil ainda, né? Então, essa tecnologia utilizada a favor dessas crianças é muito interessante. É muito interessante, importante, porque vai possibilitar aos pais um acompanhamento e provar-lhe de fato como a música associada a outras terapêuticas, não só medicamentosas, né? Com uma boa alimentação, que são crianças difíceis até de receberem o alimento, porque além de todo esse processo, algumas têm dificuldade na propriocepção, aí vem a dificuldade de alfabetizar, algumas têm dificuldade no paladar, aí vem a questão de não conseguir comer. Eu tenho uma colega, né, da área médica que o filho dela só comia um tipo de comida. Se desse outro, ele não comia. Pois é. Então, daí já tem uma carência, né, nutricional, as intoxicações cerebrais, e aí não poder alimentar essas crianças de uma forma mais saudável possível, isso tem um grande prejuízo para o desenvolvimento da doença e a piora até do quadro, né? É difícil. Essa questão tem assim, acho que de 80% a 90% das crianças com problema de neurodesenvolvimento vem com a questão de absorção, né, do intestino fino, que é o segundo cérebro. Como a gente sabe, tem mais neurônios no intestino do que na cabeça. Então, você tem toda a questão de
quando ele é poroso, você deixa entrar proteínas em proporções que se tornam veneno, quer dizer, o sistema imunológico gasta um tempão lidando com. Alguém está perguntando alguma coisa. Na verdade, o tratamento em desenvolvimento cognitivo, por estar direcionado a um ponto que está afetado, demora mais. Porém, ao estar estabilizado, poderia ser entendido que é ativado pelo som. Ele quer saber, a pessoa quer saber mais ou menos como funciona, né? E aí você pode nos explicar como funciona a música para produzir esse efeito de melhora cognitiva. É uma questão de os circuitos que permitem o funcionamento cognitivo, por exemplo, ou o seu funcionamento fonológico. Tudo dependendo do que você tá trabalhando, evidentemente, são mais ou menos estruturas. Mas você pega sei lá, o básico das coisas. Você pega toda a questão ligação temporal, ou se você pegar pré-frontal a órbito frontal, assim, logo depois do corpo caloso, onde as combinações, onde as decisões, só para pegar um exemplo do frontal, você Sim. tem uma hierarquização que vai de dentro para fora. Então você vai Sim. criando complexidade. E essas ideias, quando você tem um pensamento, você toma uma decisão, tem todo aquilo você está imaginando um mundo realmente completo, né? Não Tem só de todo um desenho, processamento cerebral. processamento que você está criando. Aquelas imagens são circuitos elétricos, né? Então, assim, pegando a questão frontal, por exemplo, a ideia da música pode ser qualquer outro lugar, mas eu pego o frontal porque foi mencionado, o cognitivo, né? Como é que a cognição fica mais afinada, fica mais apurada. Então tem um movimento que vai daqui para cá. O que a gente chama de inteligência emocional, ou a inteligência mais refinada, né, que a gente chama que está bem no órbito frontal, está bem no final ali. Então é um longo caminho para você realmente trabalhar a questão cognitiva de processamento desses circuitos, né, que é o mais sofisticado. Por isso é que é o cérebro humano, que a gente chama, não o mamaliano, é o cérebro frontal, né? Então esse é o Sim. nosso cérebro. Então agora, no caso da música, por exemplo, a ideia é você trabalhar aquelas qualidades musicais que são processadas nessas regiões. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa, vamos dizer, dar um outro exemplo, se a pessoa ou a criança tem um derrame do lado direito, frontal, vamos dizer assim, temporal, parietal, então, assim, sabendo que está lá, você trabalha certas qualidades da música, certos valores espectrogramáticos, porque tem uma hora que você tem que ser técnico, né? É chato, mas. Então, assim, porque a métrica da neuromusicologia é a energia espectral, né? Porque é essa energia espectral que se Que transforma são, falando de uma em forma eletricidade. mais romântica, né? Para o pessoal entender. São sons com vibrações, a música emite vibrações que Sim, são ressonantes e consoantes. E esses isso. sons também chegam ao cérebro como atividade elétrica, que são também consonantes e ressonantes, né? E as notas musicais, elas têm uma vibração. Não é isso, Ricardo? Bom, aí já entra, tem que dar dois passos para trás. Mas o ponto é que a energia acústica, quando você escuta som, quando esse som é organizado em tons, você consegue organizar um monte de som que faz sentido junto. O barulho, por exemplo, ele não se imbrica. A música, a harmonia, é as leis que permitem você construir vários você cria um acorde com 4, 5 notas. São 5, 6, às vezes pega uma sinfonia, tem 300 músicos, para cada um fazendo uma nota. Então você tem aquela construção, aquela massa sonora que junta faz sentido. Porque ela está E escrita. torna-se harmônica.
a harmonia, as leis da harmonia que viabilizam. Senão vira barulho. O barulho ele não... Então, é assim, agora, essa informação, essa energia acústica organizada, ela se transforma em texturas elétricas no cérebro. Você vê isso, você mapeia isso. Uma coisa, muito interessante. O exame que você faz isso é através da traqueografia, né? Tem umas tecnologias novas agora, e assim, só para você ter ideia da granularidade, você escuta uma música, eles fizeram um exame com 40 músicas. Sim. Você vê a atividade cerebral, você sabe qual música é. Porque tem o caminho daquela música é específico, assim, é uma coisa, tem muita granularidade na música, que é inconsciente, mas que a gente, ela pega, dependendo das qualidades da música, ela pode ser mais processada aqui e aqui, do que aqui e aqui. Ou você pode combinar, essa é a questão. Vários sons, várias notas. Qualidades, né? Porque assim, no final das contas, você quer a música que ela seja muito bem escrita. Por isso que na biblioteca da Special Tones, a gente só usa o material que foi verificado inúmeras vezes por publicações no mundo inteiro, que você consegue, com essas certas obras, com características espectrogramáticas específicas de Bach e Mozart, você tem os melhores resultados. Sim. Eu conversando um pouco com o Dr. Roberto, ele, em meados, assim, explicou que a gente tem você com as pesquisas, tudo, e por esses métodos de diagnóstico, de pesquisa com traqueografia, identificou que o cérebro, as sinapses e as conexões e esse processamento de memória, pensamento todo, tem uma afinidade com as notas musicais. É como se o cérebro fosse estimulado, porque também é consonante com esses diversos sons e que ele emite sons também. Eu entendi dessa forma. E que, principalmente, com as músicas e notas de Bach. E eu queria que você falasse um pouco mais, esmiuçasse isso para a gente. Assim, vamos fazer um paralelo rápido, porque é sempre bom lembrar. Acho que em 1671, o Leibniz, que foi um dos iluministas europeus, ele escreveu um dos primeiros tratados sobre a medicina entre os iluministas. Né? E nesse comentário ele falava que quando você vai ver o médico tem que perguntar 3 coisas, para começar. O que você come, o que você bebe, que música você escuta. Sim. Porque é uma questão de informação. Se você come e bebe carboidratos simples, com corante e junk food, e um negócio que você vai ter problema de saúde. Entendeu? Então, se você escuta pancadão, com batistaca, sabe, você vai ter problema neurológico. Sim. Então, assim, o insumo, ele tem que ser muito bem preparado, porque a distribuição das notas que você faz, essa ordem distributiva, ele infere no mapeamento de tensões, relaxamentos, tensões, relaxamentos, tensões, relaxamentos, que resultam o quê? Em ondas que tem o arrastamento cerebral, você tem como é que phase lock, captura de fase. Você escuta entre 100 Hz e 500 Hz, por exemplo, o que você escuta vem a resposta elétrica do cérebro, captura fase, é tempo real, é uma resposta extremamente rápida. Né? Então você tem você trabalha com essa noção do arrastamento, né? Então aí essas consequências, né, que a gente acaba tendo benéficas da música, porque esse arrastamento, a organização que está na música,
ela determina um padrão que o seu cérebro imita. Sim, Então, assim, aquilo que você está escutando, ai, como isso é bonito, como isso é tranquilo, que a beleza, ela tem uma questão formal que tem espaço para as coisas. A beleza, né, a saúde, o bom e o belo, como diria, os gregos falavam disso. Né? Então, a ideia de você organizar aquela energia acústica que se torna nos mesmos padrões, é como seria uma isomorfia. Ele muda o meio, mas mantém os padrões. E aquilo sim, ajuda você a organizar o quê? A sua atividade elétrica. Que também, se você pegar as ondas cerebrais, você tem desde onda mais baixas, né, onda delta, quando a gente vai dormir, tem o sono delta, você tem até sim, os 4 Hz, depois você tem até os 8 Hz, é beta, aí você, não, é teta, aí você tem alfa, aí você tem baixa teta, alta gama, alta gama, vai até 240 e muitos Hz. Né? Então, assim, essa imbricação das frequências das ondas cerebrais, ela obedece exatamente a mesma ordem dos harmônicos musicais. Os harmônicos, eles são propriedade da onda. Né? Então, tem muita coisa que as oscilações neuronais, frequenciais. Uhum. os períodos, a periodicidade, porque está tudo na sintaxe, né? Você tá, então, assim, quando você põe uma nota dó aqui, uma nota sol aqui, aquilo significa que, vamos dizer, esse dó está vibrando a 100 Hz. Esse sol em cima do dó está 1,6 vezes isso. Então, a cada 3 compassos, eles vão se encontrar 2 vezes, com um padrão que faz. E aquilo tem outras notas. Então, você tem uma construção que aquilo é, é mimetizada pelo cérebro a nível inconsciente. Por isso que a música emociona a gente. Exatamente o que eu ia falar, né? De um modo bem simples, quando a gente escuta uma música que nos remete, por exemplo, a uma coisa boa na criança, na fase da infância, a gente vem aquele sentimento parecido com o que você sentiu naquela fase da sua vida. A mesma coisa é uma música que você escutou num momento triste, né? Vem aquela sensação meio que de angústia, ficou aquela memória musical que ficou gravada ali, né? A nível cerebral e emocional. Grava. É por isso que hoje tem tantas músicas, isso não é farula, né? Tem muitos canais hoje do YouTube e justamente música com essas frequências, com esses é, estimulações, né, em hertz, que é para dormir, para relaxar. E foi descoberto, né, através da física quântica, medicina quântica, que a água, né, submetida tem uma imagem bem característica. Inclusive, o meio ambiente também sofre porque nós somos envolvidos por energia e eletricidade em todo o nosso ambiente, né? Onde dormimos. É importantíssimo que é, é, a água vira depois de tem essa foto, né? Depois eu vou até postar no meu Instagram como a água se desarmoniza com um som pauleira, um som pancadão, né? A molécula da água. Claro. E se imagina a nível cerebral, né? Lógico, a mim toda a questão, quer dizer, toda a eletricidade tem a água, tem o oxigênio e tem o açúcar. Senão você não Sim. queima, senão você não queima o óleo, não manda pecado, né? Então, quer dizer, a água aí é absolutamente essencial, né? Até porque nosso cérebro é banhado por água, né? Banhado pelo líquido cefalorraquidiano. Então, isso também vai interferir, que também emite uma eletricidade. E eu soube, né, que o cérebro foi descoberto que existe um sistema glial, né, isso, que faz a limpeza dessas conexões nervosas que até pouco tempo não se sabia Quando a disso, gente né? dorme, Quando a gente dorme.
Não te dorme porque a temperatura esfria, tem uma contração intersticial e abre espaço para o líquor fazer a limpeza. Por Fazer a isso é que limpeza. aí tira tudo que é beta-amiloide, limpa tudo. E É isso aí, mesmo. esses beta-amiloides, é importante ressaltar que são substâncias armazenadas e que são encontradas nas doenças de Alzheimer, que aí provoca todo esquecimento, toda a. Tudo que tem a ver com memória, autista também tem uma correlação direta com essa questão de beta-amiloide. A dificuldade em limpar, né, é uma coisa que vai acumulando. É o que eu digo, imagina se o lixeiro faz greve em uma semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco você está vivendo no lixão. Não dá para, né, fica tudo acumulado. E aí é que realmente É esse uma problema. tempestade inflamatória, né? Ué, fica cheio de gargalo, né? É É, complicado. é. Bem interessante, né? É, fala aí o nome da homepage, né? Para que as pessoas possam entrar, divulgar, né? Sabe que Novamente. você quer que eu escreva aqui? Não. Escreva, pode escrever. Porque a questão só é que o website, ele está. Mas se você for aqui no Instagram, é, É é mais Special fácil. Tones, é bem fácil. Special Tones App. Eu estou escrevendo aqui rapidinho. Esse aqui é a página Special. Não, aí já errei aqui. Ó, tá vendo? Esse aqui, esse app, Special Tones App, que é o é, app. porque esse aí, logo do Instagram, você consegue download, tem para Android, tem para Apple. O que eu digo para as mães é o seguinte: no Brasil, se você fizer o download do Brasil, o seu app vai ser em português. Então, tudo você vai conseguir do app. Sim, Todas as funções têm uma interrogação do lado. Então, se você tiver dúvida, a interrogação vai explicar o que é. Todas as funções. A gente sim, tentou fazer uma coisa para autonomizar, né? E também é importante ler o material, perguntas e respostas, porque aí eles vão saber o que esperar, o que está funcionando. Eu explico bastante coisa lá para ajudar as mães a se apropriar mesmo do processo, porque é o que eu digo, a gente trabalha para criar uma utilidade, um instrumento, mas o que faz funcionar, o que faz chover, é o amor da mãe ou da pessoa que toma conta. Não é a claro. música. A É, gente não adianta que não tem mágica. Tem a rotina todo dia e você vai mesmo notando. Você conforme você vai, você começa a escutar, faz a rotina todo dia. Dali a um mês, 40 dias, você vai preenche o questionário de novo para ver se tem alguma coisa porque você vai notando as mudanças. Ó, tá segurando a nuca, tá mais firme um pouquinho. Tá levantando, tá tremendo mesmo. A mãe nota detalhes, né? Porque vai cuidando. Então, assim, você já vai conseguir notar, e aí você, né, é importante saber o que esperar. Agora, a gente está trazendo toda essa tecnologia nova, que até o final do ano vai tá implantada, se Deus quiser. Mas é bastante trabalho, mas o importante é as pessoas entenderem que a música pode mudar o jogo. ajudar. É, Não, mas eu tenho visto coisas, eu vejo coisas, muda o jogo. Muda o jogo porque, assim, um dos comentários que eu recebo, por exemplo, é assim, a mãe fala assim, olha, só da meia hora a mais de manhã que eu ganho dormindo, porque ela põe o tocador no quarto da criança e liga do celular do quarto dela. Põe para 7 horas, a criança acorda, fica escutando, ela dorme meia hora a mais. Para só essa meia hora já está valendo já tudo. valeu. Eu Porque acho que o que acaba acontecendo é que a mãe também acaba sendo tratada, né? Porque é um estresse grande você cuidar de uma criança muito, autista. Não é muito. fácil. É, O estresse é muito mais caro, então a gente está tentando desenvolver formas que sejam acessíveis e ter resultado. Né? Agora, é o todo dia, é todo dia um pouquinho, entendeu? Não adianta querer resolver o jogo nos 45 minutos do segundo tempo. Quanto antes ver que tem alguma dificuldade com o comportamento, já faz uma rotina musical.
põe Ô, ele todo Ricardo, dia, né? pela sua experiência, algumas crianças têm evitado, por exemplo, de tratamento medicamentoso, com todas essas medidas, né? A música, a alimentação, tem melhorado e diminuído a incidência e a necessidade do uso. Aqui nós temos muito poucos medicamentos, né, para autismo, né? E você Uhum. tem percebido isso pelas suas pesquisas? Olha, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem, sabe, engraçado, porque separa o joio do trigo. O que a gente vê é assim, os pais que são mais despachados, muitos estão ligados ao próprio que a gente chama de homeschooling aqui. No Brasil, pais que se apropriam da criança como cultura, né? Eles são mais despachados. Você vê que existe uma rejeição, em princípio, com remédio. É assim, remédio é caso de emergência. Remédio é emergencial, é pronto-socorro, é morre ou sobrevive. E Sim, remédio nunca curou nada. O dia que chamar curar alguma coisa, vai chamar curédio. Como e dizia não uma vez. remédio. Porque remedia. É, Claro que eu preciso, eu também, todo mundo está precisando. Mas assim, você tem essa situação que o que a gente vê assim, os pais mais esclarecidos, eles abraçam o negócio com muita rapidez. Eles rejeitam. Agora, negociar remédio com outras terapias é uma coisa que aí já precisaria realmente de um médico, né? Porque assim, a gente realmente não, eu não tenho nem condições de representar esse aspecto. Eu não estudei nada sobre. O que eu sei é que a música não apresenta qualquer contraindicação se você tocar ela baixinho. nem Então você efeito pode estar tomando o que colateral, você né? quiser. Não tem efeito colateral. Pelo contrário, só faz bem. Isso é válido para as crianças, né, que são tidas como normais, mas que hoje tem um incremento muito grande de estímulos pela internet, de luz, som, etc., alimentação também errada, Isso é um complicador. e se tornam ansiosas, né? Eu Uhum. tenho um adolescente que foi trabalho, viu? Ele desregulou no último ano da faculdade, desregulou sono, tudo, alimentação. Eu achei até que não ia aqui passar no vestibular, mas agora ele entrou no prumo novamente, está fazendo atividade física, mudança de hábito, ouvindo música, fazendo Isso é bom. para o prumo novamente, né? Mas eu já tenho um filho de 12 anos que ele odeia pagode, odeia pancadão. E eu sempre, desde intraútero, sempre coloquei música calminha para ele. E hoje ele tem uma Alexia, que é aquele da Amazon, foi comprado para ele. E a gente chega no quarto dele e ele está escutando música clássica. É bem É, interessante o gosto musical dele. A gente tem aí 2 minutinhos, dá um alô pra gente, um tchauzinho, e depois a gente pode ir se falando. O Instagram, ele limita 1 hora as claro, lives. não, tá, eu tô ligado. Leila, eu acho que é muito legal ter essa conversa que abre, que assim, tem que aprofundar mesmo o entendimento dos pais. A gente, como eu digo, a gente é parte da solução, né? Mas a solução, evidentemente, é mediada pela família, pela mãe, especificamente, na maioria das vezes, mas, assim, pela avó, pela irmãzinha, mas tem toda uma cultura de fazer parte de uma estratégia, né, para que tem o papel da música nisso, ele é muito importante, ele não é mais importante nem menos importante do que as outras terapias, mas ele é muito importante porque ele é capaz de alavancar as outras terapias, por causa da resposta cerebral ao som, ela é mais rápida do que a resposta cerebral ao estímulo tátil ou visual, por exemplo. São coisas que se medem. Então a gente sabe que o estímulo musical ele já ele prepara todo o campo, é um ensaio que já organiza as coisas para outros estímulos, já de uma forma padronizada. Essa parte é muito interessante, vale a pena Uma outra live pra gente uma outra fazer. live. Vamos falar. Temos 20 segundos aí.
Tem uma pergunta aqui, se vai ficar gravada, vai sim. Eu vou enviar o link para você dessa live. Vai ser feito um trabalho aí em Legal. cima dela, uma edição. E você pode postar aí nas suas redes sociais. Eu vou postar no meu YouTube. Vai ficar gravada